Olá pessoal, tudo bem? Paz do Senhor Jesus, é um prazer estar com vocês novamente. Me chamo Pastor Silvio. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje mais um trechinho da Palavra de Deus, né, que nos ensina a respeito de anjos de Deus e anjos do diabo. E nós vamos ter condições de diferenciar quem é um e quem é outro. Ok? Em 2 Coríntios 11, no versículo 14, fala assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E também em 1 João, no capítulo 4, e no versículo de 1 a 6, também fala assim: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, e nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste e que já há de vir. E eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo. E o mundo os ouve. Mas nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Essa palavra foi lida em 1 João 4, o versículo 1 a 6. Irmãos, faça prova. Não fique na escuridão, não fique com medo de fazer uma pergunta para o Espírito que está falando na boca de uma pessoa. Porque se o Espírito é de Deus, ele alegremente vai responder para você que ele é do Senhor. E que Jesus Cristo veio em carne. E que ele serve ao Senhor Jesus. Pergunte para ele assim: quem é o seu Senhor? E se ele falar: meu Senhor é Deus. Não. O Senhor é Jesus Cristo. Se não confessar Jesus Cristo, esse Espírito não é de Deus. Faça essa experiência você mesmo, você vai ver. Não creais em todo espírito. Alerta o apóstolo Paulo. Ele falou para nós na palavra de Deus em 1 João, no capítulo 4, no versículo de 1 a 6. Porque Satanás, ele se mascara, ele se faz de anjo de luz para nos enganar, para nós acharmos que ele é de Deus. E a palavra mesmo diz em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, que não é maravilha, porque o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Então não fique no engano. Em nome de Jesus, abra seus olhos, porque a palavra de Deus liberta. A palavra de Deus traz a verdade para você. Queira você ou não, goste você ou não. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não muda. Então, se eu fosse você, eu ouvia a palavra de Deus. Não ouvia os conselhos desses espíritos que você não sabe de quem é e da onde são. Em nome de Jesus, fica firme. Fica na palavra de Deus. Não vai para outro lugar. E eu gostaria também de compartilhar com vocês, no mesmo capítulo de 1 João, no capítulo 4 de 1 João, no versículo 7 em diante, que o apóstolo Paulo, ele nos alerta, ele nos ensina também, ele nos exorta a nós amarmos uns aos outros. No versículo 7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifesta o amor de Deus para conosco, porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, e não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós. Enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros.
Ninguém jamais viu a Deus. E se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que se essa pessoa que fala com esse espírito que você não sabe de onde é, e se ele não confessar que é de Deus, certamente ele está te enganando. E se essa pessoa que está possessa não confessar, como diz a palavra aqui, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, amados, não dê ouvido a essa pessoa. Porque essa pessoa, infelizmente, está possessa de espíritos demoníacos, de espíritos malignos que não provêm de Deus. E no versículo 16 fala mais: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus que nos tem. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus nele. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Em algumas versões falam, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso, diz a palavra de Deus. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que amemos a Deus e também amemos aos nossos irmãos. Amém? Então não se engane, não se deixe enganar. Abra seus olhos. Provai os espíritos. Buscai saber de onde eles provêm. Em nome do Senhor Jesus. Não fique no engano, não fique no erro. Não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de inquirir. Porque como eu já falei, se o Espírito é de Deus, ele regozijadamente vai te falar: eu sou de Deus e o meu Senhor é Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e que te traga esclarecimento e a verdade para a sua vida nesse dia de hoje.